Gravando, vamos lá, contagem regressiva, direitos humanos para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Como vocês estão? Tudo bem? Gente, estou aqui nessa uma horinha para a gente rever, relembrar e eu também ressaltar para você pontos importantes, né? Que de acordo com a banca podem sim cair na sua prova. Então, combina. Temas que são essenciais de direitos humanos, que caem em 11 em 10 provas, né, de direitos humanos e ainda são festejados pela banca. Vamos lá? Vou ficar aqui, ó, pequenininha, para você ver comigo o slide. Mandei o slide aqui para o curso, porque eu sei que você gosta desse material para você dar aquela revisão. Bom, gente, quando a gente fala em direitos humanos, a gente já começa, né, desde o início lá, pegando a origem, a ideia de direitos humanos, o tema direitos humanos, com essa denominação de fato, surge a partir da Resolução 217-A, né, de 10 de dezembro de 1948, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. A Carta da ONU de 45, ela não trouxe a definição de direitos humanos, por isso, um dos motivos da declaração é justamente esse. E a declaração, ela é um documento que ela também é lida em conjunto com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e com o Pacto Internacional de Direitos Culturais, Econômicos e Sociais, né? Os três formam o que a gente chama de Bill of Rights de Direitos Humanos. E a declaração? Já no artigo 1º, eu falo que ela abraça, ela traz um manto de tudo que vai se desdobrar na própria proteção humana. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Então, ela já coloca aqui a dignidade esta vista do ponto, né, de um ponto de partida, vamos botar assim, kantiano, aqui, para tratar esse ser humano como um fim em si mesmo e não um meio para ninguém, né? Então, é essa a dignidade. Dignidade diferente de valor. Valor é algo substituível, dignidade não. Por isso que todo ser humano é dotado de dignidade. E daí as próprias características de direitos humanos, né? Quando eu falo de historicidade, de a cada época histórica eu tenho, de fato, uma revelação ou daqueles direitos humanos, não só uma criação, mas mais do que isso, uma revelação daquele direito que impede um retrocesso na sua proteção. Os direitos humanos, assim como os direitos fundamentais, eles são relativos. A exceção, sim, de fato, é praticar, quase não saiu, né? Praticar tortura, tratamento desumano e degradante é escravidão. Então, não é possível torturar, conceder um tratamento desumano e degradante a alguém ou escravizá-lo sob a justificativa de um outro bem, né, de proteção de outro direito humano. Nós não estamos aqui pautados numa ideia de utilitarismo, né, e sim de dignidade. A característica da universalidade, não importa onde você quer que esteja no globo terrestre, ainda que não haja uma cidadania global, mas você mantém a sua condição de ser humano, de proteção, mas o motivo pelo qual a criação da ONU em 1945 se foi criada com 55 países, hoje nós temos 192 países fazendo parte da organização, que não deve ter uma função de fato de ingerência, de intervenção em outro país, mas a ideia de, através de negociações e estipulações de convenções, para essa proteção de direitos humanos, inclusive em âmbito universal. Então, historicidade, relatividade, universalidade, há uma interdependência, uma unidade. Eu não posso afirmar que há uma categoria de direitos humanos a ser necessariamente implementada em detrimento de outra, daí que não se pode afirmar, por exemplo, num determinado país
que haja, de fato, uma carência à educação, à saúde, né, à moradia, que são direitos sociais, no qual esses direitos devem ser sempre privilegiados em detrimento de direitos civis, direitos políticos. Meus amigos, sem liberdade, sem direito de ir e vir, sem igualdade, ainda que a primeira parte, igualdade formal, depois uma igualdade material e a igualdade por reconhecimento, que levarão às ações afirmativas, não é? Sem, de fato, o direito à vida, à nacionalidade, eu não consigo realizar os direitos sociais. Então, eu não posso dizer que um grupo de direitos deve ser priorizado em detrimento de outro, tá bom? Então, por isso que eles são interdependentes, tá? Nessas características dele. Imprescritíveis, a imprescritibilidade de direitos humanos é igual a direitos fundamentais. A sua concretização, uma eventual condenação, eventual consequência pode ser prescritível. Contudo, nós temos decisões do STJ aqui, e atualmente temos até a súmula do STJ, a súmula 647, no qual, diante da imprescritibilidade de direitos humanos, é possível, a qualquer momento, alguém que tenha sido violado, tenha sido seus direitos subtraídos, maculados durante a ditadura militar, pode requerer indenização civil da União diante desse fato, tá bom? E aí a própria declaração continua. Olha quanta coisa a gente tira só do início, né? Da ideia de direitos humanos. Os seres humanos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns com os outros no espírito da fraternidade. Será que a gente sempre age no espírito da fraternidade? Eu estou falando todos os seres humanos. Vamos chegar a isso, porque eu tenho um ponto aqui que eu quero falar com você sobre fraternidade. Será que ainda temos essa ideia, né? Bom, foram criados sistemas para a proteção desses direitos humanos, sistema global da ONU, o europeu, o africano e o nosso, América. Ora, esses sistemas, eles visam a uma responsabilidade civil do Estado, uma responsabilidade objetiva. Aqui, essas cortes, né, a corte que nós encontramos na ONU, na Europa, na África e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no qual nós podemos ser julgados, elas, além de uma competência consultiva, possuem uma competência contenciosa e o objetivo aqui é julgar o Estado. Eu não julgo o indivíduo nessas cortes. E de fato, eu botei uma responsabilidade civil porque é mais vinculada a uma responsabilidade civil, lato sensu, administrativa, política, não é uma responsabilidade penal, tá? Responsabilidade penal é TPI, daqui a pouco a gente vai relembrar. Botando luzes no nosso sistema interamericano de direitos humanos, ele se originou, o sistema ele foi formado, a OEA, ela surgiu em 1949, mas nós temos a Convenção de 1969, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que ingressou no nosso ordenamento jurídico em 1992, com o decreto 678 de 92. Bom, a Convenção Americana é o que você vai parar agora, eu tenho certeza, e você vai ler essa convenção. Quero você com essa convenção toda lida, marcada, né? A minha sempre está aqui do lado. Hoje ela deu uma fugida, só porque eu fui gravar aqui agora. Mas toda marcada, escrita, revelada para você. E essa convenção, além de trazer direitos, ali até o artigo 33, direitos, praticamente direitos voltados a direitos humanos de primeira dimensão, geração, direitos civis, direitos políticos, falando assim, por isso que ela tem um protocolo facultativo, o protocolo de São Salvador, onde nós temos os direitos sociais. Essa convenção ela também traz dois órgãos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão ela é um órgão tanto da convenção como da OEA. A corte não. A corte não é um órgão da OEA, ela é um órgão apenas da convenção, tá bom? Bom, aqui no sistema interamericano nós não trabalhamos com locus standi, não é possível que o indivíduo vá, ou a família do indivíduo, vá diretamente à corte. É necessário passar, né, numa ideia ius standi, passar pela comissão. A comissão, dentre as diversas funções que ela tem, de visita ao país, para visitar o Brasil, é necessário uma autorização expressa
mas é uma das mais importantes. A atuação da comissão é receber denúncias contra práticas que os estados fizeram com relação a fatos, né, que os estados fizeram contra direitos humanos. Estados esses que aceitaram também vamos botar assim, não a jurisdição, né, mas a atuação da comissão. Como nós, Argentina, Uruguai, Chile, né, Honduras. A comissão, então, ela vai receber essas denúncias. Para ela receber essas denúncias, os artigos 46 e 47 da Convenção nos ensinam que, em regra, nós não podemos ter litisπendência internacional, deve haver o nome, a classificação, né, a identidade daquela vítima. Essas denúncias elas podem ser propostas pela vítima, família da vítima, ou por uma organização não governamental. E é necessário também, além dos fatos do que aconteceu, que haja um esgotamento da jurisdição interna e, a partir desse esgotamento, um prazo decadencial de 6 meses para se acionar a comissão. Contudo, está no artigo 46. O artigo 47 vem e nos ajuda. Por quê? Porque muitas vezes, meus amigos, muitas vezes, o que nós não temos internamente, isso aconteceu com as 9 condenações que o Brasil teve, foi justamente o esgotamento da jurisdição interna. Talvez ali no caso Herzog, mas em regra nós não tivemos esse acesso à justiça de forma plena, né? E então, nesse sentido, é possível afastar esse requisito do esgotamento da jurisdição interna para o caso ser recebido pela comissão. Tudo bem? Outro caso também, não houve condenação, mas resolvido na comissão, a ideia da Maria da Penha. Não havia o esgotamento de todos os recursos internos. Então, a gente sempre fala, não adianta aqui nenhum brasileiro falar que irá recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque não é possível que acionemos a Corte. Nós precisamos acionar a Comissão Interamericana. Ela vai fazer análise desse caso, ela pode propor sanções, antes de propor sanções, né? Ela pode propor soluções, era o que eu queria dizer, aquele Estado, como, né, resolver aquela questão, ela pode dar algumas sanções. Eu não falaria condenações, porque ela não é uma corte, mas algumas sanções àquele Estado. O Brasil foi o primeiro país a receber essa sanção da comissão do caso Simone Diniz, veremos daqui a pouquinho, que fala sobre racismo. Tá? Bom, o caso não resolvido na comissão, ou a comissão entende que não deve haver nenhuma proposta de fato de solução daquele caso que não seja judicializar. Ela verifica se o Estado aceitou a competência da corte, a competência contenciosa, né? Se ele não aceitou, não é possível levar o caso à corte, e apresenta aquele caso à Corte Interamericana. Bom, na corte, meus amigos, nós teremos um verdadeiro desenvolvimento de um processo. O país ele é citado, ele presta informações, ele produz provas, assim como a outra parte. Por isso que, ao final, o que nós temos é uma sentença internacional que dispensa homologação, e, no nosso caso, homologação como sentença de homologação estrangeira. Por quê? Porque uma sentença estrangeira, o Brasil ele não fez parte daquela jurisdição. As sentenças dadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos são sentenças internacionais. Então, o Brasil fez parte daquela jurisdição, é dispensado aqui a homologação. Ela é cumprida no Brasil se tiver alguma condenação pecuniária, como em regra tem, né, para indenizar a família ou a família da vítima. A convenção ela entende, né, ela recomenda que essa execução seja feita como seria feita uma execução fazenda pública aqui no Brasil, por exemplo, né, recebimento através de precatórios. É uma verba alimentar, obviamente. Essa sentença, além de ser uma sentença internacional que dispensa homologação pelo STJ, ela é uma sentença que pode trazer uma condenação, uma obrigação de pagar, como eu falei, uma indenização à vítima. Ela pode trazer, gente, uma obrigação de fazer, né? Porque o Brasil, ele institua políticas públicas no sentido de proteção e acolhimento
as pessoas em população de rua, as pessoas que sejam deficientes, não portadoras, né? A gente não fala assim, mas pessoas que sejam deficientes, pode inclusive determinar que o Brasil não reconheça a aplicação de uma determinada norma que impede uma verificação, né, de responsabilidade penal de pessoas que torturaram outros, de torturadores durante a ditadura, né? Ou melhor dizendo, impõe, na verdade, ela não faz a legislação. Ela pode impor que o Brasil puna penalmente, não apenas civilmente, porque quem paga a indenização é a União, mas que o Brasil puna penalmente, né, uma sanção penal aquelas pessoas que torturaram outras, aos torturadores na época da ditadura, tá bom? Então, Tati, mas como assim ela pode fazer isso, meus amigos? Ela pode fazer isso. O Brasil aceitou essa jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso faz parte da própria soberania dele, porque ele poderia não ter aceitado, ele aceita a corte, aceita submeter a ela e deve, de fato, concretizar, né, as sentenças assim proferidas pela corte. A gente vai ver que só uma sentença é a mais problemática. Chegaremos lá. Tá? Então, olha, então, para a gente ver um pouquinho, antes de eu passar para o TPI, né, ainda falando no sistema interamericano, tem muita coisa boa para a gente falar dele, e eu sei que você já estudou, a gente está aqui só numa revisão, só para você relembrar. Relembre também a eficácia das decisões proferidas pela Corte Interamericana. Elas têm eficácia erga omnes. Se for com relação ao Brasil, no nosso caso, erga omnes e vinculante. Se não for contra o Brasil, mas por o Brasil fazer parte do sistema, ela tem uma eficácia erga omnes e um efeito de res interpretata. O Brasil deve interpretar aquela decisão para ser aplicada no seu ordenamento jurídico. Essa consequência vem do caso Gelman versus Argentina, tá? Enquanto um próprio juiz foi o doutor Eduardo Pérez que deu que eu acho que foi o relator dessa questão. Tribunal Penal Internacional, TPI, ele sim, o Estatuto de Roma, ele foi aprovado em 98, ele entrou em vigor em 2002, primeiro em julho de 2002. Ele traz uma jurisdição criminal permanente, é ele que pode punir o indivíduo, ser humano, por um crime contra a humanidade, os crimes que lá estão previstos, né? Ele tem personalidade jurídica própria, de características supraconstitucional, independente, ele é subsidiário e uma justiça automática. Então, ele não pertence a um sistema, ele não pertence a um país, ele tem a sua própria personalidade jurídica. Nosso grande problema é com relação à tortura, porque para nós a tortura é prescritível. O Brasil não é signatário de tratado ou Convenção Internacional de Direitos Humanos sobre imprescritibilidade da tortura, embora faça parte do TPI e, de acordo com a doutrina dos direitos humanos, que é havendo o surrender, né, o que não é extradição, mas sim a entrega de um ser humano, de um indivíduo para o TPI, o Brasil poderia entregar brasileiro nato, tá? Falamos desses temas, né? Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os direitos de grupos de vulneráveis. Já botei aqui, né, Teoria Crítica da Raça, defendida pela professora Tula Rafaela. Mas, quando a gente fala de grupos vulneráveis, meus amigos, a gente tem os vulneráveis, os super vulneráveis, né? A ideia de hipervulnerabilidade até. Amores, olha só, é um fato, né? O que nós estamos vivendo, falando que nós estamos vivendo, parece que é uma coisa nova, parece ser uma coisa que nunca existiu. Eu acho que o que nós estamos vivendo atualmente, com relação ao povo negro no Brasil, é um grito de cansaço, né? Um grito de chega, um grito de basta. Esse grito, ele não é novo. Eu posso afirmar para você que esse grito vem desde o século XIX. Talvez ele não tenha sido ouvido, talvez ele tenha sido relegado. Mas,
com as redes sociais, com uma mudança cultural, obviamente, com uma nova Constituição, com tratados de direitos humanos e com ocorrências em outros países, nos levam, sem dúvida, a nós olharmos, voltarmos nossos olhos para as nossas idiosincrasias que tornam essa sociedade tão racista. Eu estou falando aqui, quando estou falando de grupo vulnerável, né? Eu estou falando dessa vulnerabilidade que existe com o negro no Brasil, sendo que nós somos a maioria, né, populacional. E mesmo assim, há uma manutenção, uma ideia de invisibilidade e de aviltamento a direitos fundamentais da pessoa negra. Principalmente se ela for negra e homem, numa faixa, meus amigos, aí de 7 até 25 anos de idade, são pessoas que andam com um alvo, né? Se for morador de comunidade, porque, né, eu sempre falo, sinto informar aos senhores, nem todos os negros moram em comunidade, alguns moram em outros bairros, porque como se fosse algo certo, né, determinado. Há um alvo nessa pessoa, né? A bala perdida, ela sempre encontra alguém e ela sempre encontra a mesma pessoa. A violência sempre encontra a mesma pessoa. O não no emprego sempre encontra o mesmo grupo, né? A acusação de um furto sempre encontra a pessoa com as mesmas características, assim como o reconhecimento facial na apuração de um crime sempre identifica um mesmo tipo. Só que eu disse para os senhores que dignidade da pessoa humana é tratar o ser humano como um fim em si mesmo e não como um meio. Então, eu não tenho, as pessoas, elas podem ser japonesas, chinesas, negras, indígenas, elas não são a mesma pessoa. Elas têm características, elas são pessoas distintas. Enfim. Então, nós vivemos num país onde temos uma sociedade, como diz aqui, profundamente desigual, social, economicamente, principalmente, onde existe uma atenuante de ser, quando você é homem, branco, proprietário de um bem cristão, não seja portador de uma necessidade especial, ou melhor dizendo, não tem nenhuma deficiência, heterossexual, ok, mas se você for homossexual, heterossexual como está no texto, né? Heteroafetivo, mas se você for homoafetivo, mas você morar no Rio de Janeiro, por exemplo, Ipanema, Leblon, você é tolerado. Olha só que absurdo, né? Então existe um tipo na sociedade brasileira que ela consegue se beneficiar de direitos. Enquanto que nós estamos aqui, de fato, olhando para uma população composta por pessoas pretas, pardas, que muitas vezes compõem a base dessa sociedade e que não se veem representados numa defensoria pública, no Poder Judiciário, no Ministério Público, no Legislativo, no Executivo, essa é a verdade. Não se veem representados e não se veem nessa lente de privilégios. Pelo contrário, se veem com os poucos direitos que conseguem acessar, enquanto deveriam ser todos, se veem ainda muitas vezes retirados desses direitos, né? Ao ponto como você precisa provar, talvez, que um determinado bem que você comprou é seu, né? Enquanto que ninguém sai por aí com notas fiscais de coisas que se compram. Não deveria ser assim. Então, existe a ideia da teoria crítica da raça. E justamente a gente estuda por esses motivos que eu coloquei aqui para você. Isso é fato. Então, os critérios de hierarquização presentes na formação social nossa nos levam a cometimento de injustiças. Nos levam a, obrigatoriamente, impor um olhar, né, de combate a esse racismo estrutural. Racismo estrutural porque não é algo que um ser humano cometeu contra o outro. Eu excluí ele de direitos, eu apontei
um determinado crime a ele em razão da raça dele. É estrutural porque está presente em diversas camadas sociais e ele é repetido, ele é estruturado, ele se torna um padrão de conduta. E isso advém quando as pessoas falam, olha, mas não deveria existir isso. Deveria existir, todos nós somos iguais. Nós não somos iguais. Todos nós, de fato, somos iguais perante a lei. É verdade. Mas nós não somos iguais. Né? Então, a ideia trazida a gente de caras da grande senzala, que o brasileiro é cordial, que o brasileiro não é preconceituoso, não há um racismo, é uma ideia falsa. Né? Uma ideia falsa que insiste em colocar o negro em diversas situações e em diversas posições sociais. E se ele sair dessa posição social, é visto como algo errado, algo que não está dentro de uma estrutura perpetuada por aquela sociedade. Tá? Então, professor Silvio Almeida, no livro dele, O que é Racismo Social, fala pra gente, né? Falar de racismo estrutural, por exemplo, é lembrar de questões centrais que mantêm esse processo longo de desigualdade entre brancos e negros, que se desdobram no genocídio de pessoas negras, no encarceramento em massa de pessoas negras, na pobreza de pessoas negras e na violência contra as mulheres. Nós temos uma sociedade, meus amigos, brasileira e principalmente fluminense, né, aqui no estado, composta majoritariamente por mulheres negras, tá? Então, é essa sociedade composta por mulheres negras que está na sua casa, ou ela trabalha na sua casa, ou ela pertence à sua família, é o grupo de mulheres que menos consegue acessar direitos fundamentais e, por consequência, exercer direitos humanos na nossa sociedade. Né? Então, isso tudo, todo esse caso de racismo estrutural leva ao que nós chamamos do color blindness, né? A uma ideia de cegueira de cor, de que nós somos todos iguais e que sim, nós conseguimos almejar algo na sociedade por um mérito nosso. Você estudou, se você sentar e você estudar, você será defensor público. Para que 30% de cotas para a defensoria pública para negros, né? Cotas essas que não retiram a vaga de outras pessoas. Então, há uma crítica, a teoria crítica da raça vem justamente isso, vem criticar um comportamento estrutural que permite, que mantém, deixa estável na nossa sociedade uma relação desigual em relação às pessoas negras, tá bom? E eu conto com você na Defensoria Pública para este combate. Esse primeiro caso parece uma coisa nova, né? Como eu falei para você, mas não. Olha, o caso Simone André Diniz, como nós falamos, olha aqui, foi o primeiro caso analisado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no qual o Brasil ele foi condenado, olha aí, esse caso aconteceu em 97, a reparar a Simone por vítimas pelo racismo praticado. Ela foi impossibilitada de participar de um processo seletivo a uma vaga por ser negra, e o anúncio dizia que só queria pessoas brancas, tá? E que o Brasil reconhecesse que havia uma omissão na solução, uma omissão em combater o racismo. Tudo bem? Bom, a decisão é publicada em 2006. Veja que de lá até hoje nós tivemos o Estatuto da Igualdade Racial, não é verdade? A falar sobre essa questão. Então, daí a importância do caso Simone Diniz. Mas, eis que em 2021 nós temos a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas, o nosso quarto tratado equivalente à emenda à Constituição. Ele está pendente ainda do decreto executivo para internalizar, para completar o ciclo, mas o presidente já enviou a carta de ratificação, não é? Então, o Brasil já está obrigado internacionalmente à Convenção Interamericana, convenção no âmbito aqui das Américas.
Essa convenção ela ganha muita força com o movimento de Vidas Negras Importam, diante do que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd, com a Breonna Taylor, mas não podemos esquecer que aconteceu aqui com a Amanda, com a Kathleen, com o Jefferson, e entre tantas outras pessoas que também perderam, ceifaram as suas vidas numa postura, né, sem respeito à população, à comunidade negra. E na convenção, meus amigos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, ela vem falando para a gente sobre o racismo, que o racismo, mais uma vez, é mais um documento internacional que vem nos dizer o que é o racismo. É um sistema de dominação e subjugação social que também se manifesta no campo institucional, seja ele público ou privado, e que ao longo da história já teve sofisticadas justificativas teóricas para ser praticado. Não temos mão de obra, precisamos de mão de obra escrava, os escravos quiseram vir, né? As justificativas mais sofisticadas e absurdas para terem sido praticadas. Não, há de fato, inclusive justificativas biológicas, né? De uma necessidade de predominância de uma pessoa branca sobre uma negra, mas enfim, não deve, essa subjugação e dominação social não pode existir se eu estou falando de uma dignidade humana. A discriminação racial ela pode basear-se em raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica, e que pode ocorrer a partir de qualquer distinção, exclusão ou restrição, preferência ou qualquer área da vida pública ou privada, com o propósito ou efeito de anular ou restringir o gozo, o exercício, em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais, inclusive nesse que nós estamos falando, né? O Brasil, por ser signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, né, lá o Decreto 678 de 92, ele já pela convenção, então cuidado se cair na sua prova, foi a Convenção Interamericana contra o Racismo que trouxe essa abstenção de conduta discriminatória. Não foi. A Convenção Americana ela apenas já determinava que o Brasil se abstivesse de perpetrar ou praticar atitudes e comportamentos discriminatórios ou ser conveniente com relação a esses, tá? Seja na relação entre Estado e indivíduo, ou seja horizontalmente. Olha aqui, a Convenção Americana já trazia essa obrigatoriedade que o Brasil fizesse combate contra o racismo nas relações individuais, né? Justamente garantindo isso através de políticas públicas, medidas legislativas ou de qualquer outra natureza para prevenção, para eliminação, proibição, punição a atos e manifestação do racismo racial e da intolerância, tá? Então, não a gente pode afirmar, de fato, que a Convenção Interamericana ela vem reforçar algo, é como se ela viesse especializar um tema que a Convenção Americana, né, o decreto Pacto São José da Costa Rica, já nos falava, tá? A grande batalha de proteção, de fato, de direitos humanos, olha que saímos aqui, mas a gente volta. Aqui, essa grande batalha, ela ganha âmbito internacional, e eu quis trazer essa parte para você. A defesa, a proteção de direitos humanos, o fato do Brasil ter assinado esse tratado, ele não substitui nenhuma norma interna. Gente, os tratados internacionais de direitos humanos são lidos de forma complementar ao âmbito interno. Então, veja, a grande batalha de proteção pelos direitos humanos ganha no âmbito interno. Então, internamente, que nós devemos ter essas políticas públicas, medidas legislativas, decisões judiciais que combatam o racismo, por exemplo, ou como nós vamos falar daqui a pouquinho, que combatam o feminicídio, tá bom? Por quê? É coadjuvante ou complementar e não substituto. Cuidado! Os direitos humanos, os tratados não substituem, não marquem na prova que eles substituem, tá? O âmbito internacional, de modo que com a internalização da convenção, né, cabe ao Brasil, o Brasil vai estar obrigado a prevenir e sancionar práticas
baseadas, né, no que a Convenção fala, tá bom? Então, o Estado brasileiro não pode invocar, princípio de Stoppel, disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de texto convencional ratificado. Não pode. Lembra do princípio de Stoppel, no qual nós estudamos lá na última condenação que o Brasil teve, né? No caso da fábrica, né? De São Jesus, lá na Bahia, tá? Então, não pode, por exemplo, o princípio de Stoppel, se você está com dúvida, não pode o Brasil afirmar, agir com venire contra factum próprio, tá? Ele age assinando a convenção, ele age internalizando a convenção, mas depois ele age descumprindo a convenção. Isso é venire contra factum próprio. O Brasil não pode fazer isso. Venire contra factum próprio em nome internacional é princípio de Stoppel, tá bom? Bom, além da questão do racismo, além da questão do povo negro, eu também quero falar dos direitos humanos das mulheres, qualquer que seja a cor dela, obviamente. Meus amigos, vamos relembrar aqui, lembrar do caso do campo algodoneiro, vamos relembrar da violência obstétrica, vamos relembrar falar da pobreza menstrual, não é verdade? No qual ela atinge mulheres de baixa renda, ou pobre mesmo, que não conseguem comprar absorventes ou coletores menstruais, ou terem uma educação menstrual, das presas, né? Quando a gente fala, olha, os presos que menstruam, é justamente essa expressão de determinado artigo de um livro, presos que menstruam, pois é, para lembrar as pessoas que existem as mulheres presas, que estão cumprindo pena, e também, elas não perderam a dignidade delas, né? E também menstruam, então também sofrem essa falta de material higiênico próprio, né? Para conseguir, para manter a sua dignidade. Crianças, meninas deixam de estudar, deixam de trabalhar diante dessa ideia de pobreza menstrual. Então, veja, quais são os instrumentos? O que se fala sobre isso? Como essa proteção, como ela existe? Bom, primeiro, trazer aqui, vou trazer só para uma ordem não uma ordem de data, né? Não isso. Mas a primeira coisa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é verdade? Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz que não, em homem e mulher, nós temos aqui uma igualdade, e uma igualdade que vai se revelar muitas vezes uma igualdade material, porque nós partem de um ponto iguais, não deve, a mulher, obviamente, não há uma subjugação ao sexo masculino, mas existem algumas questões que a mulher poderá, sim, ter uma norma específica para ela, diante de características, como a questão da maternidade, por exemplo, né? O que não impede de um homem nas mesmas condições, um homem que adotou uma criança sozinho, um homem que a esposa morreu no parto e ele tem que cuidar daquela criança, não receba os mesmos influxos, né, a mesma proteção que aquela mulher. Então, primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também trazendo direitos civis e políticos para essa mulher. Lembre, direitos civis e políticos não é só direito a voto. Nós vivemos no Estado democrático de direito. Estado democrático de direito significa soberania popular. Soberania popular não é soberania masculina. Tá? Também conta com a participação feminina, que é, inclusive, numericamente maior no Brasil. Então, a participação da mulher de políticas públicas próprias voltadas para essa mulher, o reconhecimento da mulher como sujeito detentora de liberdades. Liberdade não só de ir e vir, de expressão, liberdade de trabalho, liberdade sexual. Né? Como se a liberdade sexual da mulher pertencesse a alguém, ou à sua família, ou uma ideia de castidade, ou depois ao seu companheiro ou à sua companheira. Não é essa ideia que a Convenção nos traz, né, ainda de proteção à mulher. Só que
Eu queria trazer para você alguns instrumentos específicos. Primeiro, esse da ONU, de 1981, é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas ou Discriminação contra a Mulher, a Carta Internacional dos Direitos da Mulher. Ele terminou em 81, mas ele é fruto da década de 70, e ele começa a ser elaborado em 79, e ele tem uma grande preocupação, é a colocação da mulher no mercado de trabalho, né? Aqui no Brasil se torna cada vez mais forte na década de 80, numa profissionalização desta mulher no mercado de trabalho. E isso também vai acontecer nas outras Américas, nos outros países americanos, na Europa, onde é necessário garantir que esta mulher tenha acesso a esse mercado de trabalho. Então, a CIDAW, ela tem essa preocupação de, olha, não posso fazer uma discriminação, impedir a mulher de exercer determinado ofício e profissão por ser mulher do sexo feminino. Ela não se atenta, ela não se prende, ainda que ela tangencie, mas um outro tipo de violência, uma violência física, uma violência sexual. Aqui é uma violência, o tipo de violência aqui é um tipo de violência de acesso a esse mercado de trabalho, tá bom? No âmbito do sistema interamericano, nós temos aí a Convenção de Belém do Pará, utilizada, como nós vamos ver no caso do campo algodoneiro. É a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. As violências que nós vamos ver na Convenção de Belém do Pará, ela é até maior do que a violência da Maria da Penha. Porque aqui não é uma violência, meus amigos, apenas que ocorrerá em âmbito familiar, independentemente de coabitação. Aqui é uma violência física, sexual, patrimonial, moral, psicológica, praticada contra a mulher. Não precisa estar no âmbito familiar, pode ser fora do âmbito familiar. Então, ela liga muito ao feminicídio, ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, né? A esse homicídio qualificado, ao feminicídio. Feminicídio é porque você mata aquela mulher por razões de gênero, porque ela é mulher. Não necessariamente porque você tem uma relação familiar com ela. Pode ter uma relação familiar, mas não necessariamente. Você pode fazer isso porque aquela mulher você entende que elas conseguiam o seu emprego no seu lugar e você não tolera isso e, portanto, você a mata. Então, a Convenção de Belém, internamente, ela está a gente pode encontrar ecos, obviamente, na Lei Maria da Penha e também no feminicídio, tá? Ela é ampla, tudo bem? No Brasil, 11.340, Maria da Penha, como nós vamos ver, voltada para a violência no âmbito doméstico, que, né, a ideia de doméstico que nós temos, e deixando muito claro, né, lembrando sempre que com relação à lesão corporal, independente se ela é leve, grave ou gravíssima, ela é sempre de natureza pública, incondicionada, e essa decisão do STF, muito criticada por alguns na DI 4424, teve fundo convencional, tá? Olha aqui a Convenção Americana que eu separei para você ler, no artigo 678, quando ele fala, primeiro, artigo 4º, a decreto 678, né? Quando no artigo 4, quando ele já fala no direito à vida. Olha, não se deve impor a pena de morte, né? A pessoa que no momento da perpetração do delito for menor de 18 anos, maior de 70, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Primeiro ponto. Proibição de escravidão e servidão, principalmente do tráfico feminino, separei aqui. Proteção à família, direito do homem e da mulher contraírem casamento e de fundarem uma família, tá? E obviamente, estiverem nas idades e condições exigidas para tanto. Ela aqui está falando reconhecido o direito do homem e da mulher. Óbvio que nós interpretamos do homem com a mulher contraírem casamento e fundarem uma família, mas aliado ao artigo 17 da Convenção Americana, quem a gente pode chamar para poder fazer uma outra interpretação? Não é no mesmo âmbito, tá? Não é no mesmo âmbito de proteção, mas internamente, além de aplicarmos o artigo 17, nós podemos chamar quem para nos ajudar? Princípio
né, de Joaquarta. A Carta de Joaquarta, que traz 29 princípios para a interpretação de direitos humanos para o povo, para o grupo LGBTQI+. E lá, no ponto 24, fala que as pessoas, independente, né, da sua orientação sexual, inclusive as pessoas homoafetivas, elas têm direito à formação de uma família, e é assim que internamente os estados que a elas são signatários, o Brasil é um signatário, ajudou a redigir a carta, aplica. Então, veja, eu tenho aqui a leitura deste artigo com o influxo do princípio de Joaquarta para falar da possibilidade de duas mulheres, né, se assim elas desejarem, constituir família. A única coisa que nos interessa, eu sempre brinco, quando recebo algum convite de casamento de alguém, só me interessa se vai ter brigadeiro. Porque casamento sem brigadeiro não é casamento. Não vem com bem casado, não, eu sei, é clássico. As festinhas tem que ter brigadeiro, né? Que as pessoas sejam muito felizes. Não sei, gente, não me perguntem por que em 2021 as pessoas ainda se preocupam com a sexualidade da outra que ela exerce. Também nunca entendi. Mas seguindo, vamos revisar aqui para sua prova. Trouxe aqui o artigo sobre a CIDAW, o decreto, né? 4377 de 2002. Veja, ele começou em 79, ele foi concluído em 81. E lá no artigo 1º, você verifica que ele é muito voltado para o campo político, econômico, social, cultural, civil, qualquer outro campo, mas ele deixa aberto, né? Ele não vem de forma tão específica. Mas ele é importante, porque ele foi o primeiro, ele foi ainda no âmbito da ONU, do tratado específico sobre a mulher. A Convenção de Belém, olha os tipos de violência que eu tenho na Convenção de Belém, peste. Lá no artigo 2º, ela foi internalizada em 96. Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica. Veja, ocorrida na família, na unidade doméstica, na comunidade, no local de trabalho ou pelo Estado. Então, Tati, caiu um caso concreto para mim. Joana, detenta, sofreu estupros por agentes estatais na prisão, teve negado, por exemplo, seu direito ao receber materiais higiênicos mensais. Enfim, eu posso dizer que deve ser aplicada a Convenção de Belém, porque foi perpetrado pelo Estado contra ela uma violência contra a mulher, sim, tá? Ainda que não seja, né, Maria da Penha. Na Maria da Penha, os tipos de lesão são os mesmos. Lesão psicológica, lesão física, lesão sexual, né? Como a gente coloca aqui, ó, violência física, sexual e psicológica, os mesmos, praticados no âmbito dessa violência doméstica. E ainda eu posso ter como consequência um dano moral ou um dano patrimonial. Impede a mulher de trabalhar, de exercer determinadas funções, por exemplo. Assim como nos outros instrumentos que eu falei, o algoz, ele independe da orientação sexual, tá? As relações, as relações, aqui como é uma relação de família, ele está querendo dizer que é uma relação homoafetiva ou heteroafetiva, mas quem pratica pode ser uma mulher contra outra mulher, pode ser um homem contra uma mulher, independe, tá bom? E ela deixa claro pra gente que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação de direitos humanos contra a mulher, porque nós temos outras violações trazidas na Convenção de Belém. Aqui, separei pra gente. Antes de falar do caso, queria lembrá-los da violência obstétrica. Sabia? Violência obstétrica. Meus amigos, a violência obstétrica, ela consiste, né, no momento que é praticada contra a mulher durante a gestação, durante o parto ou pós-parto. Então, ela é praticada desde o momento que a mulher faz a sua consulta, descobre que está grávida, até mesmo o pós-parto. Seja uma violência falando, olha, violência física, uma violência psicológica. Não, você é uma pessoa muito gorda, você não pode, você vai morrer.
você não pode ter filho. Nossa, você é uma mulher que tem determinado problema. Você não deveria ter filho, um problema psicológico. Negligências. Meus amigos, nós temos relatos de estupros praticados contra a mulher durante alguns exames, né, que devem ser realizados. Tati, você também está falando de um caso famoso, a gente pode concluir aqui, de mulheres que precisavam, né, da fertilização in vitro, da FIV, e o médico perpetrou violência contra elas também. Um dos tipos de violência que o médico perpetrou é a violência obstétrica. Então, ela pode ser física, psicológica, verbal, simbólica, sexual, além de negligência e discriminação ou condutas excessivas ou desnecessárias que são prejudiciais à mulher durante esse período. A necessidade de colocação de um parto humanizado. Parto humanizado não é parto natural. Ou melhor dizendo, não é parto normal. Parto humanizado é o parto necessário, individualizado para aquele momento. Pode ser normal, pode ser natural, ou pode ser um parto cesariano. Tá? Não, Tati, mas cesárea. Gente, o que não pode é, o médico ele vai fazer tantas cesáreas num determinado dia, porque depende se aquela mulher precisa, não pode ter parto natural ou não, normal ou não. Não, vai ser nesse caso. Então, veja, isso que é equivocado. O parto humanizado é um parto individualizado, ou seja, o parto necessário para aquele momento, tá? Então, tem a violência obstétrica. E aí falamos do caso Gonzalez e outra, né? O caso do Campo Algodoeiro versus México em 2019. Esse caso me deixa tristíssima. Ele vai trazer aqui a violência contra a mulher. Eu fiz um resuminho dele para você. A diminuição da vítima e de seus familiares, colocando as vítimas como verdadeiras culpadas por terem sumido, por terem sido violadas sexualmente e terem sido mortas. Uma investigação superficial, vulnerabilidade diante da situação econômica das vítimas, um local com alta criminalidade, uma posição de discriminação da mulher no mercado de trabalho, é por isso que foi aplicada a Convenção de Belém, e crime sexual e homicídio que aconteceu. Exatamente, não, eu vou matar essa mulher porque ela tomará o meu lugar nessa fábrica, né? Uma fábrica que foi construída no local. Então, ele versa sobre mortes violentas de mulheres ocorridas na cidade Juárez, no México, né? Entre os dias 3 e 7 de novembro, porque entre os dias 6 e 7 de novembro, isso é interessante, de 2001, foram encontrados 8 corpos de mulheres de 15 a 20 anos. E esses corpos foram encontrados porque 3 pessoas, né, 3 famílias estavam em busca de 3 meninas que sumiram, elas não se conheciam, tá? Então, eles encontraram aqui 8 corpos de mulheres, mas muito mais mulheres foram mortas, depois que isso foi descoberto. E eles foram encontrados no local onde existia um campo de algodão, em frente à sede da AMAC, Associação de Maquiladoras da Ciudad de Juárez, era uma fábrica, tá? E então era utilizado até mesmo para esconder isso que acontecia. O episódio envolvendo a descoberta dos corpos tratou-se de fato de flagrante situação de violação de direitos humanos e de violência contra a mulher. Essas mortes foram consideradas como parte de um conjunto de uma violência sistêmica que atinge as mulheres em todo o mundo, especialmente pujante na cidade em questão, que tem se perpetrado ao longo dos anos. Durante muito tempo, até hoje, o Rio de Janeiro, assim como a cidade do México, são considerados destinos não recomendados para viagens de mulheres sozinhas. E muito por causa desse caso. A cidade de Juárez não fica na cidade do México, não é na capital do México. Mas do que se alastrou, né? Assim como a Irlanda também, de locais onde as mulheres, ao viajar sozinha, elas podem ser objetos desses crimes, né? A mulher pode ser vítima, melhor dizendo, desses crimes, tudo bem? Então, o caso Gonzalez e outra do Campo Algodoeiro traz pra gente para além, é um caso de feminicídio, de fato, né? Onde as mulheres sofreram esses crimes justamente por ser mulheres e uma investigação pífia, tá? Completamente pífia das autoridades. Falamos sobre mulher, vamos falar agora um pouquinho sobre os indígenas. Seu examinador, sua examinadora também estuda os indígenas.
Gente, indígenas são povos indígenas, são aqueles que, tendo continuidade histórica com grupos pré-colombianos, se consideram distintos, diferentes da sociedade nacional. Uma sociedade à parte. Nós somos um país que temos que reconhecer a nossa plurinacionalidade, né? A nossa característica. Indígenas são aqueles que se reconhecem como pertencentes a essa comunidade e que, por elas, são reconhecidos como um dos seus membros. Bom, para se declarar indígena, da mesma forma como a gente se declara negro, é autodeclaração, uma autodeclaratória, porque esses princípios estão numa convenção, na Convenção 169 da OIT. Essa convenção ela foi internalizada no Brasil, vou apresentar aqui para você onde ela está, tá? Onde afirmam que a autoidentificação como indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para a definição dos grupos. De acordo com a FUNAI, essa ideia é de 2018, porque nós não temos, desde 2019, um novo censo. A população indígena no Brasil, em 2018, era de aproximadamente 460 mil índios, pode ser menos, principalmente por causa da Covid, distribuídos em 225 sociedades, e os indígenas, eles representam, não gosto da expressão índio, gosto da expressão indígena, eles representam 0,25% da população. Tá? E existem mais de 190 mil indígenas vivendo fora das suas terras. Nós falamos, tem uma aula, quando a gente fala sobre condenação do Brasil, né? Uma das condenações do Brasil na Corte Interamericana é a condenação do povo Chu, condenação devido à aldeia do povo Chucuru, para que haja demarcação dessa aldeia. Né? Então, veja, eu tenho uma população minoritária, vulnerável a diversas questões, que representa 0,25% da população brasileira, mas era a população que aqui estava quando o Brasil começa a receber portugueses. Então, peraí, então há um descompasso. Eu preciso fazer a proteção desses povos originários. Pois é. A Convenção 169 da OIT sobre o povo indígena, ela hoje faz parte, né, o decreto 10.088 de 2019, ele acabou reunindo várias convenções e a 169, mas ela foi promulgada entre nós desde 2004. Ponto importante que vai cair na sua prova é lá o que diz os artigos 14 e 16 da Convenção. Eles falam o seguinte, olha, os povos interessados, ou melhor dizendo, os povos originários, fala tá sim, interessados. Mas os indígenas, eles não deverão ser transladados das terras que ocupam. Eles são detentores das terras que ocupam. Mas vem cá, detentor, o que a Constituição fala? Gente, isso é objeto do recurso extraordinário 1.017.365 de Santa Catarina, que a gente não tem uma decisão ainda. Mas eu posso contar para você que o artigo 231 da Constituição fala o seguinte: são reconhecidos aos índios, tecnicamente como está lá, tá? Sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Peraí. Terras que tradicionalmente ocupam? Ah, então a Constituição trouxe a compreensão dos direitos possessórios das comunidades indígenas. Sim. Ah, então peraí. Então, os índios têm posse das terras que eles ocupam? Têm posse das terras que eles ocupam. Ah, legal. Mas vem cá. O 231 traz potencialidades hermenêuticas. Ele traz uma forma de interpretação. Então, o que se discute nesse recurso extraordinário é justamente isso. As potencialidades hermenêuticas contidas no artigo 231, de modo a tutelar o direito fundamental dos índios ao exercício do seu modo de vida, cultura, existência, intimamente ligado à posse tradicional das suas terras. E a pergunta que se faz é, tá, eles ocupam a terra, mas vem cá, qual é o início da ocupação? Eles ocupam desde quando? Desde 1500? Ou eles ocupam desde a Constituição de 88? Bom, eu disse aqui para você que desde 1964 as constituições vêm consagrando o direito aos indígenas de posse das suas terras. Então a pergunta é, desde quando
os indígenas são donos daquela terra. De que terra eles são donos? Daí, meus amigos, o STF tem uma teoria, a teoria do marco temporal, dizendo, essa teoria vem lá na petição 3388, que essa ocupação, na verdade, foi um corte temporal que o STF faz, dizendo que a Constituição Federal trabalhou com a data da sua promulgação, 5 de outubro de 88. Então, 5 de outubro de 88 é o referencial temporal para determinar o espaço geográfico que os indígenas ocupavam. Então, as terras que os indígenas ocupavam em 5 de outubro de 88, eles têm a sua posse. Eles têm a terra que ele tradicionalmente ocupa. Se em 5 de outubro de 88 ele não ocupava aquela terra, então ele não há essa proteção. Só que em 5 de outubro de 88 ele podia não ocupar a terra, porque por algum movimento grileiro, algum movimento latifundiário, eles tivessem sido retirados da sua terra. Então a gente discute, deve ser mantido o marco temporal ou não deve ser mantido o marco temporal? Isso está em discussão do STF, mas eu vou falar para você que você, na Defensoria Pública, vai defender que não há, né? Você não vai defender a possibilidade do marco temporal, tá? A Constituição está dizendo ali terras tradição, tradicionalmente entregue aos indígenas. Se aquela terra está sendo ocupada por um outro grupo, esses grupos devem ser indenizados. Meus amigos, meu tempo já acabou, era 1 hora, eu falei direto aqui. Deixei para você relembrar o caso da guerrilha do Araguaia, não é? Só para a gente lembrar sobre a justiça de transição, nos casos de países, né, como nós, que sofreram com a ditadura militar e estão em transição para um regime democrático. A guerrilha do Araguaia traz para a gente o reconhecimento do desaparecimento forçado de pessoas. Lembrar que no Brasil não existe o crime de desaparecimento forçado de pessoas, mas o Brasil ele já recebeu 2 pedidos de extradição, um do Chile, não sei se os 2 foram do Chile, mas um com certeza foi do Chile, de pessoas que estavam sendo processadas no país de origem por desaparecimento forçado. E nesses 2 pedidos, o STF equivaleu, né, ele fez uma equivalência do crime de desaparecimento forçado por um sequestro, tá? Ele fez uma equivalência com o crime de sequestro, tudo bem? Para fazer a extradição. Para fazer a extradição, você tem que ter equivalência, né? Entre aqueles crimes no Brasil. Mas nós não temos esse desaparecimento forçado de pessoas, o nome, né? Iures. Deixei para você, deixei um pouquinho também direitos da pessoa com deficiência, da lei antimanicomial, para você relembrar os tipos, né, de internações que são possíveis aqui no Brasil. Deixei aqui, ó, certinho. E só para você não esquecer que a Defensoria Pública, no processo civil, tem uma função importante, que é de ser curadora especial em casos de incapazes. É uma curadoria que não se confunde com aquela curadoria do direito civil e está consoante o nosso tratado, o Tratado de Nova York, né, a Convenção das Pessoas com Deficiência. Desejo uma boa sorte, desejo que você passe, que a gente se encontre já na segunda fase, numa preparação maravilhosa. Um beijo, ótima prova, me mandem notícias, estou aguardando. Tchau, tchau, queridos.